Você já parou para considerar o conselho que tantas vezes ouvimos? Siga o seu coração? Como podemos discernir se essa sabedoria popular está alinhada com a perfeita vontade de Deus para nossas vidas? Meus amigos, estas são questões profundas com as quais muitos de nós lutam enquanto navegamos pelos desafios da vida e da fé. Hoje quero explorar com vocês a perspectiva bíblica sobre seguir nossos corações e buscar a orientação de Deus. Também vou orar uma oração poderosa com você, em nome de Jesus. Então assista até o fim e abra seus corações para receber as bênçãos dessa oração. Imagine-se parado em uma encruzilhada, cada caminho se estendendo à sua frente, prometendo destinos e experiências diferentes. Seu coração o puxa em uma direção, cheio de empolgação e antecipação, mas há uma voz suave e pequena sussurrando, instando-o a pausar e considerar. Essa encruzilhada representa as escolhas que enfrentamos na vida, onde nossos desejos e a vontade de Deus se cruzam. Muitas vezes, ouvimos as palavras "siga o seu coração" em filmes, músicas e até de amigos bem-intencionados. Mas será que esse conselho é realmente sábio quando visto através da lente das Escrituras? Vamos recorrer à sabedoria da Palavra de Deus para orientação. Jeremias 17:9 nos lembra: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Este versículo nos desafia a questionar a confiabilidade de nossos corações e a considerar uma fonte superior de sabedoria. Meus queridos amigos, hoje exploraremos 3 aspectos críticos deste dilema, de seguir nossos corações versus seguir a vontade de Deus. Vamos explorar essa jornada juntos, buscando a verdade e o entendimento na palavra de Deus. Número 1. A natureza enganosa do coração humano. Meus amigos, vamos começar examinando a verdadeira natureza de nossos corações. Muitas vezes, depositamos grande confiança em nossos sentimentos e intuições, acreditando que eles nos levarão à felicidade e realização. No entanto, a Bíblia pinta um quadro diferente do coração humano. Jeremias 17:9, que acabamos de ler, revela uma verdade sóbria sobre nossos corações. Mas por que Deus descreve nossos corações como enganosos e desesperadamente corruptos? Para entender isso, devemos olhar para trás, para o início, para a queda da humanidade no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, o pecado entrou no mundo, corrompendo todos os aspectos da natureza humana, incluindo nossos corações, o centro de nossas emoções, desejos e vontade. Desde então, nossos corações foram contaminados pelo pecado, tornando-os guias pouco confiáveis para as decisões importantes da vida. Pense no rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mesmo ele caiu em um pecado grave quando seguiu os desejos de seu coração, cometendo adultério com Batseba e arranjando a morte do marido dela. Esta história, encontrada em 2 Samuel 11, serve como um alerta contundente sobre os perigos dos desejos desenfreados. Meus queridos amigos, isso não significa que nossos corações estejam sempre errados ou que devamos ignorar completamente nossos sentimentos. Deus nos criou com emoções e desejos por uma razão. No entanto, devemos abordar a orientação de nossos corações com cautela e sabedoria. Provérbios 4, versículo 23, nos aconselha: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Este versículo enfatiza a importância de guardar nossos corações, reconhecendo sua influência em nossas vidas. Mas como fazemos isso de forma eficaz? Primeiro, devemos reconhecer que nossos corações podem ser influenciados por vários fatores: nossas experiências passadas, normas culturais e até nosso estado físico. Essas influências podem nublar nosso julgamento e nos desviar da perfeita vontade de Deus. Considere a história de Jonas, um profeta que inicialmente seguiu o desejo de seu coração de fugir do chamado de Deus. Sua jornada o levou ao ventre de um grande peixe antes que ele finalmente se submetesse à vontade de Deus. Este relato, encontrado no livro de Jonas,
Ilustra como nossos corações às vezes podem nos afastar do propósito de Deus. Meus amigos, é crucial entender que nossos corações, se deixados sem controle, podem ser terreno fértil para desejos pecaminosos. Tiago 1, 14 e 15 explica esse processo. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Esta passagem revela a perigosa progressão dos desejos desenfreados para o pecado e suas consequências. No entanto, há esperança. Deus não nos deixa navegar pela vida com esses corações enganosos sozinhos. Ele nos oferece sua palavra como guia e seu Espírito como conselheiro. O Salmo 119, versículo 105 declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ao nos imergirmos nas Escrituras, podemos começar a alinhar nossos corações com a vontade de Deus. Além disso, o Espírito Santo trabalha dentro de nós para transformar nossos corações ao longo do tempo. Ezequiel 36, 26 promete: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Essa transformação é um processo ao longo da vida, que requer nossa participação ativa e rendição a Deus. Meus queridos amigos, à medida que navegamos nas decisões da vida, é essencial abordar a orientação de nossos corações com humildade e discernimento. Devemos reconhecer que, embora nossos corações possam fornecer insights valiosos, eles não são infalíveis. Em vez de seguir cegamente nossos corações, devemos buscar alinhar nossos desejos com a vontade de Deus. Isso requer autoexame regular e a disposição de submeter nossos planos a Deus. Provérbios 16, 9 nos lembra: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Este versículo ilustra lindamente a interação entre nossos desejos e a soberania de Deus. Eu os encorajo a refletir sobre o estado de seus próprios corações. Há áreas onde vocês têm seguido cegamente os desejos de seus corações, sem buscar a orientação de Deus? Lembrem-se de que Deus deseja nos dar bons presentes e satisfazer os anseios mais profundos de nossos corações. Mas Ele também sabe o que é melhor para nós, mesmo quando isso difere de nossos desejos imediatos. Número 2. Discernindo a orientação perfeita de Deus. Vamos explorar como podemos discernir a orientação perfeita de Deus em nossas vidas. Como navegamos pelas complexidades da tomada de decisões quando nossos corações podem nos levar ao erro? A resposta está em desenvolver um relacionamento profundo e íntimo com nosso Pai Celestial. Provérbios 3, 5, 6 nos fornece um belo plano para esse processo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Esses versículos revelam 3 princípios-chave para discernir a orientação de Deus: confiança, humildade e reconhecimento. Vamos desmembrá-los e ver como podemos aplicá-los em nossas vidas diárias. Primeiro, devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Isso significa colocar nossa total confiança na sabedoria e no amor de Deus, mesmo quando sua orientação não se alinha com nossos desejos imediatos. Confiar não é uma decisão única, mas uma escolha diária de render nossa vontade ao plano perfeito de Deus. Pense na história de Noé, em Gênesis capítulos 6 a 9. Deus pediu a Noé que construísse uma arca em preparação para um dilúvio, apesar de não haver nenhum sinal de chuva. A confiança de Noé na orientação de Deus, mesmo quando parecia ilógica, salvou a ele e sua família. Em segundo lugar, somos instruídos a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Este princípio exige humildade, reconhecendo que nossa perspectiva é limitada e muitas vezes obscurecida pelo pecado e pelo interesse próprio. Isso não significa que devemos abandonar a razão, mas sim reconhecer que a sabedoria de Deus supera em muito a nossa. Isaías 55, 9 nos lembra: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em terceiro lugar, somos chamados a reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Isso significa envolver Deus em todos os aspectos de nossas vidas, não apenas nas grandes decisões. É sobre cultivar uma constante consciência de sua presença e buscar sua orientação em tudo o que fazemos. Meus amigos, quando praticamos esses princípios, criamos espaço para que Deus direcione nossos caminhos. Mas como essa direção se manifesta em termos práticos? Uma das principais maneiras que Deus nos guia é através de sua palavra. 2 Timóteo 3:16-17 nos diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia nos fornece a vontade revelada de Deus, oferecendo princípios que se aplicam a todas as áreas da vida. Ao estudar as Escrituras, podemos alinhar nossos corações com os desejos de Deus e tomar decisões que o honrem. Outra forma pela qual Deus nos guia é através dos impulsos internos do Espírito Santo. João 16:13 diz: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. À medida que cultivamos a sensibilidade à voz do Espírito, podemos discernir seus suaves impulsos e convicções. Deus também usa circunstâncias e conselhos piedosos para nos guiar. Provérbios 15:22 aconselha: Onde não há conselho, os planos falham, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Buscar conselho de crentes maduros pode fornecer insights valiosos e nos ajudar a identificar pontos cegos em nosso processo de tomada de decisão. No entanto, meus queridos amigos, é crucial lembrar que a orientação de Deus muitas vezes se desenrola gradualmente. Nem sempre é uma revelação dramática ou uma voz alta vinda do céu. Na maioria das vezes, é uma jornada de fé passo a passo, que exige paciência e perseverança. Considere a história de José nos capítulos 37 a 50 de Gênesis. O plano de Deus para a vida de José se desenrolou ao longo de muitos anos, através de provações e triunfos. A fidelidade de José em cada situação, independentemente de suas circunstâncias, o posicionou para cumprir o propósito final de Deus. Enquanto buscamos a orientação de Deus, também devemos estar preparados para tempos de silêncio ou espera. Esses períodos podem ser desafiadores, mas muitas vezes servem para aprofundar nossa fé e dependência de Deus. O Salmo 27:14 nos encoraja: Espera no Senhor, ser forte, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Meus amigos, discernir a orientação de Deus não é seguir uma fórmula definida ou uma lista de verificação. Trata-se de desenvolver um relacionamento íntimo com nosso Pai Celestial, onde aprendemos a reconhecer sua voz e confiar em sua liderança. Isso envolve saturar nossas mentes com as Escrituras, passar tempo em oração e cultivar um coração sensível aos impulsos do Espírito Santo. Ao fazer isso, descobriremos que nossos desejos começam a se alinhar mais de perto com a vontade de Deus. O Salmo 37:4 promete: Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Este versículo não significa que Deus concederá todos os nossos desejos, mas sim que à medida que encontramos nossa alegria nele, nossos corações desejarão o que Ele deseja para nós. Meus queridos amigos, eu os encorajo a refletir sobre sua própria jornada de busca pela orientação de Deus. Vocês estão confiando em sua sabedoria acima de seu próprio entendimento? Vocês estão reconhecendo-o em todos os seus caminhos, mesmo nas decisões aparentemente insignificantes? Lembrem-se, Deus não é um ser distante e indiferente. Ele é um Pai amoroso, que deseja guiá-los em sua perfeita vontade para suas vidas. Número 3. Equilibrando desejo e obediência. Meus amigos, vamos agora explorar o delicado equilíbrio entre seguir os desejos de nossos corações e obedecer à vontade de Deus. Este equilíbrio é crucial para viver uma vida que honra a Deus,
ao mesmo tempo em que abraça as paixões únicas que Ele colocou dentro de nós. À primeira vista, desejo e obediência podem parecer estar em conflito, mas quando alinhamos nossos corações com os de Deus, descobrimos uma bela harmonia entre os dois. O Salmo 37:5 nos instrui: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Este versículo revela que, quando entregamos nossos desejos a Deus, Ele trabalha para cumprir seu propósito em nós e através de nós. Mas como equilibramos nossos desejos com a obediência a Deus na prática? Primeiro, devemos reconhecer que Deus muitas vezes trabalha através de nossos desejos para realizar sua vontade. Ele colocou paixões e talentos únicos em cada um de nós por uma razão. Efésios 2:10 nos diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Este versículo sugere que nossos desejos dados por Deus podem ser sinais que apontam para seu propósito em nossas vidas. Considerem a história de Bezalel em Êxodo 31:1-5. Deus o encheu de habilidade, destreza e conhecimento em todos os tipos de artes para criar o tabernáculo. Os talentos naturais de Bezalel, quando entregues a Deus, tornaram-se uma ferramenta poderosa para a glória dele. No entanto, meus queridos amigos, também devemos ser cautelosos. Nem todos os desejos de nossos corações se alinham com a vontade de Deus, e é aqui que entra a obediência. Obedecer a Deus muitas vezes requer que neguemos certos desejos que conflitam com seus mandamentos. O próprio Jesus modelou isso no jardim do Getsêmani, quando orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Este momento de rendição demonstra o exemplo máximo de escolher a obediência sobre o desejo pessoal. Então, como discernimos quais desejos seguir e quais entregar? A chave está em desenvolver discernimento espiritual, através de uma comunhão constante com Deus. Romanos 12:2 nos aconselha: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. À medida que nos imergimos na palavra de Deus e passamos tempo em oração, nossas mentes são renovadas. Esse processo de renovação nos ajuda a distinguir entre desejos piedosos e aqueles enraizados na ambição egoísta ou nos valores mundanos. Meus amigos, é importante entender que seguir a vontade de Deus não significa suprimir todos os desejos pessoais. Deus se deleita em nos conceder os desejos de nossos corações quando esses desejos se alinham com seu propósito. O Salmo 24 diz: conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu propósito. A chave é manter nossos desejos com mãos abertas, sempre prontos para entregá-los se Deus nos direcionar de outra forma. Pensem nas jornadas missionárias de Paulo no livro de Atos. Paulo tinha um forte desejo de pregar o evangelho em certas regiões, mas às vezes o Espírito Santo redirecionava seu caminho. Sua disposição em obedecer, mesmo quando isso significava mudar seus planos, permitiu que Deus trabalhasse poderosamente através dele. Enquanto buscamos esse equilíbrio, também devemos ser pacientes com o processo. Às vezes, Deus pode nos pedir para esperar antes de realizar um desejo. Outras vezes, Ele pode reformular nossos desejos para que se alinhem melhor com sua vontade. Isaías 40:31 nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meus queridos amigos, à medida que aprendemos a equilibrar desejo e obediência, descobriremos que nosso relacionamento com Deus se aprofunda. Começamos a confiar em seu tempo e em seus caminhos, mesmo quando diferem de nossos próprios planos. Essa confiança nos permite viver com paixão e rendição, buscando nossos desejos dados por Deus enquanto permanecemos abertos à sua direção. Lembrem-se, Deus não é um estraga-prazeres cósmico que quer esmagar nossos sonhos. Ele é um Pai amoroso que quer nos ver florescer
no propósito único que Ele desenhou para nós. João 10:10 nos diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vontade de Deus para nós é uma vida abundante, uma vida cheia de propósito, alegria e realização. Eu os encorajo a examinar seus próprios corações. Existem desejos aos quais vocês têm se apegado e que precisam ser entregues a Deus? Existem paixões dadas por Deus que vocês têm hesitado em seguir por medo ou dúvida? Levem essas questões ao Senhor em oração, pedindo sua orientação e sabedoria. Meus amigos, a jornada de seguir a Deus nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. À medida que aprendemos a equilibrar nossos desejos com a obediência à vontade de Deus, descobriremos uma vida de propósito e realização, além de qualquer coisa que poderíamos ter imaginado. Lembrem-se, Deus ama vocês profundamente e tem um plano perfeito para suas vidas. Confie nele, busque sua orientação e observe enquanto ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem e para a glória dele. Agora, para todos aqueles que estão ao alcance da minha voz, vamos ao Senhor em oração. Quero que vocês orem esta oração comigo ou ouçam esta oração com fé, para que possam receber todas as bênçãos desta oração. Vamos orar ao nosso Deus gracioso e amoroso. Pai celestial, Deus todo-poderoso, venho diante do teu trono de graça com reverência e gratidão. Tua sabedoria supera todo entendimento e teu amor não conhece limites. Sou grato porque tua vontade perfeita guia o curso da história e os passos de teus filhos. Senhor, tu és o autor da vida, a fonte de toda a verdade e o fundamento de tudo o que é bom. Eu te agradeço por teu amor infalível e misericórdia infinita que me seguem a cada dia. Sou grato pela tua palavra, que ilumina meu caminho, e pelo teu Espírito que guia meu coração. Obrigado pelo dom do discernimento e pela capacidade de buscar a tua vontade em todas as coisas. Pai misericordioso, confesso que muitas vezes segui os desejos do meu próprio coração sem buscar a tua orientação. Perdoa-me pelas minhas transgressões e pelos momentos em que confiei no meu próprio entendimento, em vez de me apoiar na tua sabedoria. Eu escolho perdoar aqueles que transgrediram contra mim. Senhor, entrego completamente meu coração a ti. Senhor, sonda-me e conhece meu coração. Prova-me e conhece minhas ansiedades. Alinha meus desejos com a tua vontade perfeita e ensina-me a confiar no teu tempo. Dá-me a coragem para obedecer à tua voz, mesmo quando isso contradiz os anseios do meu coração. Em nome de Jesus, repreendo qualquer espírito de engano que possa me desviar do teu caminho. Prendo qualquer pensamento ou sentimento que se exalte contra o conhecimento de Deus. Declaro que minha mente está sendo renovada diariamente pelo poder da tua palavra e do teu Espírito. Pai, concede-me sabedoria para discernir entre meus próprios desejos e a tua orientação divina. Afia meus sentidos espirituais para reconhecer a tua voz em meio ao ruído deste mundo. Enche-me com o teu Espírito Santo para que eu possa caminhar em harmonia com a tua vontade perfeita para a minha vida. Senhor, eu oro por cura em todas as áreas da minha vida, física, emocional e espiritual. Protege-me dos ataques do inimigo que busca me desviar do teu propósito. Escuda-me contra o desânimo, a dúvida e o medo que poderiam me impedir de seguir a tua liderança. Eu oro pelas tuas bênçãos sobre meus entes queridos, para que eles também aprendam a equilibrar desejo e obediência. Guia-os para a tua vontade perfeita e ajuda-os a confiar em ti com seus anseios mais profundos. Senhor, ao dizer esta oração junto com todos que estão ouvindo, sou grato por cada coração que está se abrindo diante de ti agora. Concordamos em levantar uns aos outros diante do teu trono de graça, unindo nossos corações na busca da tua vontade e capacitando-nos a encorajar uns aos outros na fé. Declaramos vitória sobre a indecisão e a confusão em nossas vidas. Reivindicamos a promessa da tua orientação a cada dia, confiando que tu dirigirás nossos caminhos. Enche-nos com o teu Espírito Santo para que possamos discernir claramente a tua voz e segui-la de todo o coração.
Agradecemos pelo teu amor fiel, que nunca nos abandona, nem nos desampara. Protege-nos dos esquemas do inimigo e mantém-nos firmemente plantados na tua verdade. Senhor, entregamos os desejos dos nossos corações a ti, pedindo que os purifiques e os alinhas com a tua vontade perfeita. Dá-nos a força para obedecer, mesmo quando o caminho é difícil ou incerto. Declaramos que nossas vidas estão em tuas mãos e confiamos nos teus bons planos para nós, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder à minha oração. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém.